1 Coríntios capítulo 15, versos 54 a 58. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que lemos e que vamos estudar, Deus. Nos abençoe nesta data, para que a lembrança da morte e ressurreição de Jesus seja para nós, mais uma vez, um despertar de alegria, um despertar de encorajamento, felicidade, e que possamos cada dia viver crendo na Tua palavra, nas Tuas promessas. É isso que nós oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos um tema a estudar algumas semanas, que é a força da esperança. E nada mais importante do que pensarmos na esperança da ressurreição. Nada pode dar mais força à nossa esperança do que a ressurreição. Quero começar contando uma história que eu acho muito oportuna, muito interessante. Creio que já falei alguma vez aqui sobre essa historinha de duas crianças que estavam construindo castelos de areia na praia. De repente veio uma onda e destruiu tudo, reduzindo aquele castelo todo bem arquitetado a mais um montinho de areia. Mas aquelas crianças que estavam sendo observadas por um adulto não reclamaram, foram para outro lugar da praia e voltaram a construir os seus castelos. Aquele homem que estava observando chegou à conclusão de que aquelas crianças entenderam que os castelos faziam parte da sua vida, mas não era o que sustentava a vida delas. Aquelas crianças sabiam que um momento deveriam voltar para sua casa, para a casa de seu pai, e que ali sim era o lugar esperado, o abrigo certo. Gosto de ilustrações com crianças, porque sempre as crianças nos ensinam. Quando nós olhamos para o ser humano, quantas vezes nós somos como uma criança, mas não uma criança como esta da ilustração, mas como uma criança birrenta, que constrói castelos, e se alguém tocar nos nossos castelos, nós ficamos bravos. E se um dos nossos castelos caírem, nós ficamos em depressão, choramos. Até parece que nós vamos morar nesses castelos de areias que nós construímos aqui na terra. Estamos falando de esperança, mas para falar de esperança, com certeza nós podemos observar que nós vivemos num mundo de desesperança, de tristeza, de decepção, quando na maioria das vezes muitas pessoas poderiam estar mais felizes, mas vivem decepcionadas. Um exemplo destes se encontra em Lucas 24, de 13 a 35, a história conhecida dos dois discípulos a caminho de Emaús. Foi um final de semana difícil para aqueles. Eles retornaram e seus corações estavam chocados. Viram tanta corrupção, tanta traição, morte, cruz.
e ali andavam, de certa forma, reclamando pelo caminho. Repare que eles nem perceberam que Jesus estava ao lado deles e eles estavam ali reclamando. Lucas 24:21 diz: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem haveria de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Nós esperávamos, uma palavrinha que diz o quê? Esperamos mais. Nós esperávamos. Acabou-se a esperança. Aqueles homens que estavam sem esperança demoraram um pouco para perceber que quem estava com eles era Jesus. Estavam cegos e não podiam perceber a oportunidade que eles tinham ali de perceber que aquilo que eles mais reclamavam, que era a morte de Jesus, era algo que já não existia, era um problema que não existia mais, pois Jesus já havia ressuscitado. Efésios 1:18, Paulo faz uma oração pedindo para que Deus estivesse abrindo os olhos. Eu creio que essa oração é necessária, que Deus esteja abrindo os nossos olhos para enxergarmos a esperança que existe. Onde está essa esperança? E assim a nossa vida seja uma vida de alegria. Paulo diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. A esperança, Jesus, conhecer a Jesus. Em uma outra passagem, em Filipenses capítulo 3, Paulo argumenta que a sua vida com Cristo era algo tão importante, que Cristo era a única esperança da sua vida, era o que ele mais desejava. Para explicar isso, ele começa fazendo uma afirmação um pouco estranha. Filipenses capítulo 3: considero tudo como perda. Mais à frente ele fala como refúgio. O que Paulo diz? A palavra refúgio aqui significa nada. É uma palavra traduzida por estrume. Considero tudo como um estrume. O que ele quer dizer? Tudo eu considero nada. A Bíblia de Genebra, explicando este versículo, diz o seguinte: Paulo deitou fora com repugnância tudo o que pudesse interferir na sublimidade do conhecimento de Cristo. Ou seja, se você fosse responder à pergunta, o que você considera mais importante? Paulo começou respondendo essa pergunta dizendo: eu não considero nada importante. O que ele quer dizer? Nada que venha me afastar de Cristo, nada que venha atrapalhar a minha comunhão com Cristo, porque a única coisa que eu quero é conhecer a Cristo, é caminhar com Cristo, é estar ao lado de Cristo. Não podemos querer nada que ocupe o lugar de Cristo em nosso coração. Ganhar essas coisas é perder. Se a nossa esperança está em qualquer outra coisa, nós estamos perdendo. E Paulo disse: eu considero tudo como nada. Parece que o grande medo de Paulo é que o simples fato dele se afeiçoar muito a alguma coisa poderia estar o afastando do seu principal objetivo, que era servir a Cristo.
Se pergunta para Paulo o que você mais gosta, ele diz: não gosto de nada, eu não quero nada que venha me impedir a servir a Cristo. Conhecemos a Deus, cremos em Deus e, portanto, devemos crer que Ele é o mais importante para nós. E a esperança é conhecer a Cristo, é aguardar a sua ressurreição e também, assim, consequentemente, a nossa ressurreição. Essa esperança em Cristo Jesus, essa esperança que nós temos em Deus, é a esperança de quem conhece a Bíblia, de quem conhece o plano de salvação, de quem conhece o que Cristo fez por nós. E, portanto, nós aprendemos a viver nessa esperança. Se nós pensarmos na Páscoa, nós vamos lembrar que esse termo Páscoa está relacionado à Páscoa dos antigos, do povo de Israel. E eles comemoravam a Páscoa em memória, em lembrança da saída do Egito. Interessante que nós vemos de Gênesis a Êxodo. Nós terminamos o livro de Gênesis com uma história de José e sua família, cerca de 70 pessoas que partem para a terra de Gósen, para o Egito, protegidos de Faraó. Você vira uma página, você começa o livro de Êxodo e aí você encontra, já no começo do livro, aquele povo multiplicado, cerca de 600 mil, mas agora escravos, perseguidos por Faraó, fabricando tijolos. Um povo sem esperança, perdido. E nós encontramos em Êxodo 3, de 7 a 9, quando há uma palavra de esperança, Deus dizendo: vi a aflição do meu povo, desci a fim de livrá-lo. E aí nós conhecemos a história de Moisés, e nós sabemos então que esta libertação do povo de Israel é uma pré-figura do que iria acontecer depois, quando da mesma forma o povo continua como escravo. Sem Cristo nós somos escravos, sem Cristo nós estamos fadados à morte e à perdição, e Jesus então vem ao mundo para morrer e ressuscitar. E a partir daquele momento a Páscoa não precisa mais ser celebrada, pois um novo Cordeiro, sem defeito, sem mancha, morreu para nos salvar. E essa Páscoa não precisa ser repetida anualmente, como se novamente o sacrifício precisasse ser repetido, como era o sacrifício repetido na Páscoa dos hebreus. Mas agora um único sacrifício foi feito. E a nossa comemoração é na Santa Ceia, quando nós lembramos a morte e ressurreição de Jesus. O cristão então tem a sua esperança nesta história. A fortaleza da nossa esperança é a ressurreição de Jesus, é a vida eterna. Essa história é que dá firmeza para a nossa vida. Repare que nós estamos falando muito sobre esperança, relacionando a esperança à firmeza para a vida. No domingo passado nós falamos que sem esperança a vida é sem graça. Enquanto a esperança, há vida. Você pode ter até vida, mas se não tiver esperança, a sua vida parece mais com algo morto. Mas nós falamos também a semana passada que essa esperança tem que ser esperança verdadeira, porque se a nossa esperança não é Cristo, se a nossa esperança está baseada em qualquer conquista desse mundo, é uma esperança passageira. Aquele que espera, espera em firmeza. O texto que nós lemos, você pode voltar para ele, 1 Coríntios 15, o verso 58,
1 Coríntios 15, o verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. A esperança requer firmeza. Essa firmeza, constância, que não é abalada por qualquer coisa, não é uma firmeza em pequena quantidade, mas aqui em abundância. Essa firmeza é necessária para nós. Quantas vezes nós encontramos, da mesma forma que nós encontramos gente sem esperança, nós encontramos gente sem firmeza, desânimo, frouxidão, apatia, doença. Sem firmeza não há sobrevivência. Qualquer coisa que você fizer, se você fizer com firmeza, provavelmente você vai conseguir, você vai se dar bem. Você começa a estudar, fazer um curso, se você for firme, se você estudar, se você se preparar, você vai conseguir, muito provavelmente. Vou falar mais de dieta, prometi que não ia falar mais de dieta, né? Mas lembra também, dieta, se você fizer com firmeza, você vai conseguir. Tudo que você coloca firmeza no lugar, você consegue. Um artigo também do reverendo Elber, digo também porque hoje cedo eu li uma parte de um artigo dele, diz o seguinte: sem firmeza ninguém suporta a pressão da carne, a pressão do curso deste mundo, a pressão do diabo. Sem firmeza ninguém suporta a tristeza, a depressão e o estresse. Sem firmeza ninguém suporta o imprevisto, o revés e a ruína. Sem firmeza ninguém suporta a indiferença alheia, o desânimo, o desamor, o ódio. Sem firmeza ninguém suporta a falta de emprego, a falta de dinheiro, a falta de comida. Muitos têm abandonado a fidelidade por falta de firmeza, falta de entusiasmo, ausência de firmeza. Muitos têm abandonado a fé. Como resgatar isso? Firme nas promessas de Jesus. Sobre o que Paulo está falando? O capítulo inteiro ele fala sobre a ressurreição. Esse versículo 58 é a conclusão do capítulo. Mas especificamente nesses últimos versículos que nós lemos, ele está falando de algo muito importante. Ele está falando da ressurreição. Ele disse que o nosso corpo mortal se revestirá da imortalidade. Ele diz que nós temos vitória por intermédio de Jesus Cristo. E aí ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. A firmeza vem então de crermos na palavra, de termos fé nessa palavra. Agora, uma coisa que fica para nós aqui: tudo bem, a minha esperança é na ressurreição, a minha fé na ressurreição, a minha firmeza de vida na ressurreição. Mas para ressuscitar eu tenho que morrer. Então a minha esperança é morrer? É a morte? Como que nós respondemos essa pergunta? Eu quero ler um pequeno texto de uma jovem chamada Maria Helena, que aos 22 anos de idade, no ano de 1944, escreveu. O tema não é muito bonito não, é Canção à Morte. Ela diz o seguinte: eu espero a morte como se espera o bem-amado. Não sei quando virá, nem como virá, mas eu espero. E não há medo nessa expectativa, há somente ânsia e curiosidade, porque a morte é bela. Porque a morte é uma porta que se abre para lugares desconhecidos, mas imaginados. Como o amor nos leva para o outro mundo, como o amor começa para nós outra vida diferente da nossa. Eu espero a morte como se espera o bem-amado.
porque eu sei que um dia ela virá e me receberá em seus braços amigos. Seus lábios frios tocarão a minha fronte, e sobre a sua carícia eu adormecerei o sono da eternidade, como nos braços do bem-amado. E este sono será um ressurgimento, porque a morte é a ressurreição, a libertação, a comunicação total com o amor total. Para ressuscitarmos, claro que nós precisamos morrer, mas nós não esperamos a morte. Logo eu já vou explicar. Primeiro nós vamos morrer, mas nós não devemos ter medo, mesmo que a morte seja um desconhecido. Não devemos aguardá-la com ansiedade. Eu creio que alguém que se aproximou um pouco de como se deve aguardar a morte foi Jó. Lembra o que Jó disse sobre a morte? Jó 19:27, ele disse: de saudade desfalece o coração. Por que ele está ansiando tanto a morte? Porque ele sabia que morte não era morte, mas o dia da sua morte seria o dia da sua ressurreição. A alegria estava baseada não na sua vontade de morrer, mas na sua crença de que ele iria ressuscitar. Ele diz isso quando ele fala: os meus olhos o verão. Ele não estava querendo morrer. Saudade me desfalece o dia em que os meus olhos o verão, em que eu vou ressuscitar. E nós sabemos que no caso de Jó é porque a sua vida estava miseravelmente difícil. Eu creio que pacientes terminais, pacientes que estão sofrendo grande dor e ansiedade, até pedem para partir, pois sabem que eles estão vivendo é pior do que qualquer outra coisa que eles venham enfrentar. Qual é a minha esperança? Qual é a sua esperança? Não é a morte, mas é a ressurreição. Repare quando eu digo qual é a minha esperança, não que eu vou simplesmente viver esperando morrer, mas o que move a minha vida, o que me dá força para trabalhar, o que me dá força para viver, para comprar, para vender, não é esta própria vida, mas é o reconhecimento de que eu estou caminhando para a vida eterna, para a salvação, caminhando para um dia feliz na minha vida. A ressurreição de Jesus, então, é e deve ser para nós a grande esperança da nossa vida, porque ela é a possibilidade da nossa ressurreição. A palavra de Deus, o Evangelho, eles representam a força da nossa vida. Nesta oportunidade, neste domingo de Páscoa, nós queremos deixar bem claro e ressaltar que o nosso objetivo e que a nossa vida está baseada em Cristo Jesus, que a nossa alegria não está condicionada aos castelos temporários que serão destruídos, mas a casa do Pai, que será eterna. A nossa vida não está baseada nesse corpo corruptível que adoece, um corpo tão instável, frágil, mas um corpo perfeito que obteremos quando estivermos com Jesus. Um corpo que desde já caminha para essa perfeição, baseado na santidade, no amor, no poder de Deus. Essa é a nossa esperança, a nossa alegria. Que possamos fazer isso todos os dias da nossa vida,
ser firmes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, ou seja, a nossa esperança no Senhor. Se trabalhamos para Deus, vamos receber do Senhor. Nosso trabalho não é vão. Essa é a oportunidade que nós temos de dizer como Paulo: tudo que eu mais quero é poder servir a Cristo, conhecer a Cristo. Ou como Paulo: eu não quero nada que venha me atrapalhar a servir a Cristo. Talvez até mais importante é sempre perguntar isso quando nós desejamos alguma coisa. Isso vai me atrapalhar a servir a Cristo? Então eu não quero, porque o mais importante é aquilo que eu almejo, o alvo que eu sigo, que é Jesus. Precisa ter firmeza para isso, e muito mais firmeza do que fazer uma dieta, do que passar no emprego, do que fazer qualquer meta dessas que nós temos. Muito mais firmeza. E nem sempre nós estamos dispostos a ser firmes, abundantes na obra do Senhor, inabaláveis, abundantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Que Deus nos ajude, nos fortaleça para isso, nos abençoe, nos dando essa condição.